Meus queridos netinhos, se eu fecho os olhos agora, consigo me ver novamente. Uma criança pequena, com os joelhos ralados de tanto correr pelos campos, e as bochechas coradas pelo sol de São João da Boa Vista. Minha infância foi cheia do calor da família, do cheiro de terra molhada depois da chuva, e das histórias que minha mãe e minha avó contavam na varanda, ao cair da tarde. Eu era cercada de amor, de brincadeiras com meus primos, e da simplicidade da vida no interior. Para quem olhava de fora, minha vida parecia completa, uma infância comum, sem faltar nada. Nossa casa, embora modesta, era um refúgio de paz. As manhãs começavam com o cheiro do café coado e o burburinho dos afazeres diários. Minha mãe me ensinava a cuidar da horta, a costurar os remendos nas roupas, a preparar um bom bolo de fubá. Meu pai, o homem que me criou, me levava para pescar no rio e me mostrava os segredos da roça. Eu tinha irmãos, amigos, escola na vila. Minha vida era um carrossel de pequenas alegrias e a certeza de que eu pertencia àquele lugar, àquela família. Mas, por mais que tudo parecesse estar no seu devido lugar, havia uma particularidade, um detalhe que destoava da minha infância. De curiosidade. Eu era uma criança que explorava cada canto, cada fresta, buscando por tesouros escondidos ou por histórias esquecidas. Minha avó, em especial, guardava muitos objetos antigos em baús e caixas empoeiradas no quartinho dos Para mim, eram caixas de surpresas, portais para o passado que eu adorava desvendar. Foi num desses dias, enquanto a ajudava a organizar o velho armário, que eu o encontrei. Um objeto misterioso, não como as coisas que minha mãe guardava, aquelas mais recentes e úteis para o dia a dia. Esta era diferente. Estava escondido atrás de algumas roupas velhas, embrulhado em um pedaço de tecido gasto. Era pequeno, talvez uma peça de metal, com detalhes intrincados, ou um bibelô de porcelana com uma pintura delicada. Não importava exatamente o que era, mas sim a sua singularidade. Ele não se parecia com nada que eu tinha visto antes, nem com os objetos da casa, nem com os brinquedos dos meus primos. Parecia ter vindo de outro lugar, de um mundo que eu não conhecia. O achado inexplicável me fascinou. Ele não tinha uma utilidade óbvia, mas irradiava uma aura de mistério que capturou minha imaginação infantil. Eu o segurava nas mãos, sentindo sua textura, observando seus detalhes, tentando decifrar o enigma que ele parecia guardar. Meu coração de criança, que até então só conhecia curiosidades simples, sentiu um formigamento diferente. Porque aquele objeto estava ali, escondido. De onde ele veio? Quem era seu dono original? Corri para mostrar o objeto misterioso à minha mãe, com a inocência de quem espera uma história divertida ou um detalhe curioso. Mãe, o que é isso? De onde veio? Ela pegou o objeto nas mãos, e o sorriso sumiu do seu rosto. Uma de preocupação cruzou seu olhar, e ela trocou um rápido e tenso com minha avó, que estava por perto. Houve um silêncio quase ensurdecedor, daquele tipo que grita mais alto do que qualquer palavra. Minha mãe o observou por um instante, e seus lábios se apertaram em uma linha fina. Minha filha, isso é uma coisa antiga, que estava guardada. Não tem importância. A voz dela era evasiva, o olhar perturbado. Ela tentou guardar o objeto novamente, com um gesto que parecia querer enterrar, não só o item, mas também qualquer pergunta que ele pudesse gerar. O achado inexplicável plantou uma semente de desconfiança em meu pequeno coração. A infância de curiosidade foi marcada por aquele momento. Eu amava meus pais, confiava neles. Mas a rigidez daquele silêncio, a forma como aquele objeto misterioso foi tratado, me fez entender que havia uma parte da minha história que estava sendo ocultada de mim. E sem saber, aquele pequeno objeto se tornaria uma ligação com o passado secreto. Um dos primeiros indícios de que a minha vida, por mais comum que parecesse, escondia uma verdade muito maior e mais complexa, meus netinhos. Se a minha infância de curiosidade já era marcada pela estranheza daquele objeto misterioso, foi a reação dos adultos ao meu redor que transformou essa curiosidade
em uma certeza, havia um segredo pesado por trás daquele item. Minhas perguntas, inocentes, foram recebidas com um silêncio que gritava, mais alto do que qualquer resposta. Lembro-me de correr até minha mãe, com o objeto nas mãos, meus olhos de criança cheios de admiração e confusão. Mãe, o que é isso? Da onde veio? Eu perguntava, com a voz cheia de expectativa. Ela pegou o objeto, e seu sorriso sumiu. Uma sombra de preocupação cruzou seu olhar, e ela trocou um olhar rápido e tenso com minha avó, que estava por perto. Houve um silêncio quase ensurdecedor, daqueles que faz a gente prender a respiração. Minha mãe se aproximou, secando as mãos no avental. Ela o observou por um instante, e seus lábios se apertaram em uma linha fina. Minha filha, isso é uma coisa antiga, que estava guardada, não tem importância. A voz dela era evasiva, o olhar perturbado. Ela tentou guardar o objeto novamente, com um gesto que parecia querer enterrar não só o item, mas também qualquer pergunta que ele pudesse gerar. Meu pai, o homem que me criou com tanto amor, chegou da roça, naquele momento, cansado, mas com o sorriso de sempre. Quando viu o objeto em minhas mãos e a expressão tensa da minha mãe, seu semblante também se fechou. Ele pegou o objeto, olhou para ele com uma seriedade que eu nunca tinha visto, e depois, com a voz grave, mas sem raiva, apenas disse: "Essa coisa é velha, filha, não tem importância. Vamos guardá-la." Ele o dobrou e o colocou de volta no fundo do baú, com um gesto final que parecia querer enterrar não só a imagem, mas também qualquer pergunta que ela pudesse gerar. O silêncio dos adultos foi mais impactante do que qualquer grito ou bronca. Era um silêncio carregado de mistério, de algo que eles claramente não queriam ou não podiam revelar. Aquele objeto misterioso que eu sentia ser de alguma forma conectado a mim, agora estava selado em um limbo de não existência, protegido por um pacto silencioso de omissão. Eu não entendia completamente, claro. Era apenas uma criança, mas a ausência de explicações sobre aquela imagem me deixou confusa e com uma sensação profunda de que havia um segredo muito grande pairando sobre a nossa família. Por que meus pais, que sempre foram tão abertos e honestos comigo, agiam daquela forma? Por que aquele objeto era tão proibido? Aquilo plantou uma semente de desconfiança em meu pequeno coração. A vida perfeita no sonho que eu achava que vivíamos aqui em São João da Boa Vista começou a rachar. Eu amava meus pais, confiava neles. Mas a rigidez daquele silêncio, a forma como aquele achado inexplicável foi tratado, me fez entender que havia uma parte da minha história que estava sendo ocultada de mim. Essa fase da minha vida foi marcada por essa dualidade, a alegria da minha infância comum e o peso daquele silêncio dos adultos. Eu amava minha família, mas sentia a distância que a mentira criava entre nós, e sem saber, aquele pequeno objeto estava me guiando para uma busca que duraria muitos anos, uma busca pela verdade que me faria entender quem eu realmente era e de onde eu vinha. O silêncio era a resposta mais eloquente, me confirmando que o objeto era, de fato, uma ligação com o passado secreto. Meus netinhos, se o objeto misterioso e o silêncio dos adultos já plantaram uma semente de dúvida em meu coração infantil, foi na minha crescida que essa semente germinou e se transformou em uma intuição forte, uma sensação de que havia uma conexão escondida me chamando. Aqueles anos, entre a pré-adolescência e a juventude, foram um tempo de observação silenciosa, onde cada peça do meu mundo parecia querer me dizer algo sobre a minha própria origem. Aqui em São João da Boa Vista, eu me olhava no espelho com mais atenção. Via as feições de minha mãe, a bondade no olhar do meu pai, o homem que me criou com tanto carinho. Mas com o tempo, comecei a notar que havia traços, gestos e até mesmo um jeito de ser que não se encaixavam perfeitamente na família que eu conhecia. Meu cabelo tinha uma textura diferente, meus olhos um formato que eu não via em mais ninguém próximo. Eram pequenas pistas sutis, quase imperceptíveis, mas que para mim, com a minha curiosidade inquieta, eram como faróis e intuicador. Uma conexão escondida não era uma desconfiança, mas uma necessidade profunda de me entender.
Era como se, para me sentir completa, eu precisasse descobrir de onde vinham aquelas características, de onde vinha aquela paixão por certas melodias de viola que ninguém na minha casa tocava, de onde vinha um certo jeito de me sentar, de cruzar os braços, que era tão meu, mas tão diferente dos meus pais e irmãos. O objeto misterioso se tornou um guia silencioso. Eu o pegava, o virava nas mãos e imaginava a pessoa que o havia possuído antes. Ele parecia ter um significado profundo, uma ligação com o passado secreto, que eu sentia ser meu. Era como se, por meio dele, eu pudesse vislumbrar um pedaço de uma história que me havia sido negada. Ele era a representação física de um vazio, mas também a chave para preenchê-lo. As conversas dos adultos, que antes eram um muro de silêncio, agora se tornavam o alvo da minha sutil investigação. Eu tentava, com a maior naturalidade, direcionar o assunto para o passado, para histórias de família, para pessoas que já não estavam mais por perto, para forasteiros que passaram por aqui. Pesava cada palavra dita pelos meus pais, pela minha avó, pelos tios e tias, procurando por qualquer migalha de informação que pudesse se conectar ao meu mistério. Se alguém mencionava um parente distante ou uma viagem antiga, eu ficava em alerta, tentando captar qualquer detalhe que pudesse ser uma pista. Essa busca secreta era solitária. Eu não podia compartilhar essa inquietação com ninguém, pois sentia que o assunto era delicado demais, perigoso demais, para a paz da minha família. Minha mãe, com seu olhar apreensivo, já sentia minha curiosidade silenciosa, e suas evasões, por mais que me frustrassem, também me diziam o quão profundo era o segredo que ela guardava. O silêncio dos adultos era eloquente. Por mais que eu insistisse com minhas perguntas inocentes, as respostas eram sempre vagas, com um toque de desconforto. Isso é coisa antiga, minha filha, não se preocupe com isso. Eu percebia a tensão, a mudança de assunto, e isso só reforçava minha intuição de que havia uma verdade oculta, uma conexão escondida que me pertencia e que eles temiam que eu descobrisse. Essa fase da minha vida foi um despertar. A intuição se tornou uma voz que não podia ser calada, um chamado para desvendar o mistério. Eu sabia que aquele objeto misterioso não era apenas um brinquedo, era um elo, um mapa, para uma parte da minha identidade que estava faltando. E por mais que o medo da verdade me assombrasse, a sede de conhecimento sobre quem eu realmente era e de onde vinham cada um dos meus traços me impulsionava a continuar minha busca, por mais velada e solitária que ela fosse. O crescimento não era apenas físico, mas um amadurecimento da minha consciência para uma verdade maior. Musnetinhas, se a intuição de uma conexão escondida já era uma chama acesa na minha alma, foi quando comecei a notar as pistas sutis que essa chama se transformou em uma busca quase obsessiva. Eram pequenos detalhes quase imperceptíveis para os outros, mas que para mim, com o peso do segredo e da minha curiosidade inquieta, gritavam a verdade. Isso me impulsionou a uma busca secreta por sua origem, tudo para tentar desvendar o mistério que o objeto misterioso guardava. Eu sabia que não podia ser óbvia. Meus pais, por mais que me amassem, tinham uma vida construída na aparência e um silêncio que protegiam com unhas e dentes. Qualquer pergunta direta sobre o passado ou sobre pessoas que não faziam parte da nossa história oficial seria um alerta. Então, minha investigação tinha que ser discreta, quase invisível. Eu me tornei uma observadora atenta, uma detetive, silenciosa na minha própria vida, aqui em São João da Boa Vista. Minha estratégia era simples, mas exigia paciência. Eu passava mais tempo na feira, na saída da missa, ou nos encontros de comadres na praça. Não era por mera distração. Eu estava ali com um propósito. Eu olhava para os rostos das pessoas, buscando uma semelhança, um traço, qualquer coisa que me remetesse àquela figura estranha que eu sentia ser parte da minha história. Era como se eu estivesse procurando por um parente perdido, em meio à multidão. Alguém que pudesse me ligar ao achado inexplicável. Eu me aproximava de pessoas mais velhas, aquelas que tinham memória de muitos anos e que poderiam ter conhecido. Todo mundo, na região, puxava conversa sobre os tempos antigos,
sobre famílias que moraram em fazendas vizinhas, sobre forasteiros que vieram trabalhar por aqui e depois sumiram. Minha voz era casual, as perguntas pareciam inofensivas, mas por dentro, meu coração palpitava com a esperança de uma pista. Lembro-me de uma senhora, vizinha de longos anos, que comentou sobre um rapaz de fora que trabalhou na fazenda dos Almeidas há muito tempo e que tinha um sorriso bonito. Meu coração acelerou. Seria ele? Eu tentava extrair mais detalhes, com a maior naturalidade possível. E ele se parecia com alguém daqui, comadre? A resposta era quase sempre vaga. Não sei, minha filha. Ele era diferente. Aquilo era frustrante, mas cada fragmento de informação era guardado a 7 chaves na minha mente, como um tesouro. Eu também visitava parentes distantes, tios e primos que moravam em sítios mais afastados. Com eles, a conversa era um pouco mais aberta, mas ainda com cautela. Eu mostrava o objeto misterioso, com a desculpa de estar organizando as lembranças da família, e observava suas reações. Alguns pareciam não reconhecer, outros lançavam um olhar rápido para minha mãe, um olhar que eu não conseguia decifrar, mas que me dizia que havia algo ali. Essa busca secreta era exaustiva. Minha alma sentia o cansaço de manter a farsa, de não poder ser plenamente eu mesma. Cada dia era uma performance, um esforço para controlar minhas emoções e garantir que ninguém desconfiasse da minha investigação. O peso do segredo no berço era imenso, e o objeto misterioso era o meu guia silencioso, nessa jornada em busca do rosto desconhecido que me completaria. Medo de abrir o baú de segredos da família era constante. Eu vivia com a sensação de estar pisando em ovos, a qualquer momento poderia quebrar a casca e revelar a verdade. A minha identidade, construída sobre uma farsa, parecia frágil. Eu não queria destruir a vida perfeita no sonho que meus pais haviam me dado, mas a necessidade de conhecer minhas raízes era avassaladora. Meus netinhos, se as pistas sutis e a minha busca secreta já me faziam viver em constante alerta, o que realmente me paralisava era o medo de abrir o baú de segredos da família. Por mais que eu quisesse desvendar o mistério por trás daquele objeto misterioso e da minha própria origem, sentia, no fundo da alma, que a minha realidade, tão cuidadosamente construída, era incrivelmente frágil. A verdade, se viesse à tona, poderia desmoronar tudo o que eu conhecia sobre mim e minha família aqui em São João da Boa Vista. Esse medo não era um pavor infantil, mas uma apreensão madura, nascida da minha observação e intuição. E eu via o esforço dos meus pais para manterem a história perfeita, a energia que gastavam para desviar de certas perguntas, ou para criar narrativas convincentes. Percebia o olhar rápido que minha mãe e minha avó trocavam quando o assunto se aproximava demais do meu nascimento, ou do período que o antecedeu. Era como se eu estivesse em uma casa construída sobre a areia, e a verdade fosse uma onda gigante que ameaçava levá-la embora. A fragilidade da minha identidade me assombrava. Eu tinha um pai amoroso, uma mãe dedicada, uma família que me cercava de carinho, mas sabia que tudo isso, de certa forma, dependia da mentira que me envolvia desde o berço. Como meu pai reagiria se soubesse a verdade completa? E a minha mãe, que havia se sacrificado tanto para me proteger do escândalo familiar, que o amor secreto da minha juventude poderia ter causado. Como ela se sentiria se o segredo fosse revelado? O pensamento de causar dor a essas pessoas que eu amava, de destruir a paz, que embora superficial, tínhamos construído me paralisava. As consequências de uma revelação eram um cenário que me tirava o sono. A busca secreta que eu havia empreendido se deparava com um muro de medo. Eu queria conhecer minhas raízes, desvendar o mistério do pai biológico que aquele objeto parecia indicar. Mas o preço parecia alto demais. Preferia viver na ignorância, na mentira confortável, a arriscar a dor e o caos que a verdade poderia. Tracer era uma escolha dolorosa, uma batalha constante entre o desejo de autoconhecimento e a necessidade de preservar a harmonia da minha família. Eu me tornei ainda mais vigilante, mais cuidadosa. As pistas sutis que eu notava em mim e em meu filho
as semelhanças inesperadas com o pai biológico, que antes apenas despertavam dúvidas, agora me aterrorizavam. Eu as escondia ainda mais, temendo que alguém mais as percebesse e fizesse as perguntas certas. As pequenas perguntas que meu filho fazia ocasionalmente se tornaram minas terrestres em minha mente. Eu vivia com a sensação de estar pisando em ovos. A vida seguia, mas eu a vivia com um peso no peito, com o fardo da vigilância e o cansaço da alma. O medo de abrir o baú de segredos da família era um companheiro constante, uma sombra que me acompanhava em cada passo, lembrando-me da fragilidade da minha realidade construída e do quão alto era o preço da minha paz aparente. E eu sabia que, um dia, essa verdade poderia vir à tona, mas eu tentava adiar esse dia o máximo possível, protegendo meu segredo com unhas e dentes. O objeto misterioso, que eu guardava com carinho e pavor, era o símbolo da minha prisão. Ele era a ligação com o passado secreto, que eu não podia romper, mas também um lembrete constante de que a verdade existia. E eu, na minha alma calada, esperava que o tempo de alguma forma me desse a coragem ou a circunstância perfeita para finalmente libertar esse fardo, meus netinhos. Se o medo de abrir o baú de segredos da família já me consumia, a verdade é que depois de casada, a minha existência se transformou numa vida dupla. Por fora, eu era a esposa e mãe exemplar que a sociedade esperava, vivendo na nossa casinha simples aqui, em São João da Boa Vista. Por dentro, porém, minha alma estava aprisionada por um segredo que eu carregava desde o berço, e o objeto misterioso que encontrei na infância se tornou um lembrete constante dessa minha outra realidade. Eu me casei com um homem bom, trabalhador, que aceitou me dar um nome e assumir meu filho, sem jamais saber a verdade completa. Ele me tratava com carinho e respeito, e eu o amava, à minha maneira, agradecida pela segurança que ele me proporcionava. Mas cada dia era uma performance. Eu tinha que sorrir, conversar, agir com naturalidade, enquanto um tormento silencioso me corroía. Meu marido acreditava na história oficial, na farsa que minha mãe e eu havíamos arquitetado, e a culpa de enganá-lo era um peso que eu carregava constantemente. O objeto misterioso era meu confidente mudo. Eu o guardava em um lugar secreto, um cantinho só meu, e de vez em quando estava sozinha, eu o pegava. Aquele pequeno item, que parecia tão inocente, era na verdade um elo direto com o passado secreto que eu vivia apagando. Ele era a representação física do meu amor proibido e da consequência inevitável que moldou meu destino. Ao tocá-lo, eu revivia o flash do passado, sentindo o medo da descoberta como se fosse o dia em que o encontrei pela primeira vez. Ele era um lembrete constante de quem era o pai biológico do meu filho, um homem que eu havia tentado banir da minha memória, mas que estava ligado a mim e ao meu filho por aquele objeto. Era um laço que eu não podia romper, mesmo que ele representasse o perigo de ter meu segredo revelado. Eu me sentia presa em uma prisão invisível, onde o objeto era uma espécie de guardião da minha verdade oculta. Minha vida era um constante ato de equilíbrio. Eu me tornara uma mestra em desviar conversas, em dar respostas vagas para perguntas sobre o passado, sobre como meu marido e eu nos conhecemos, sobre a chegada precoce do meu filho. O disfarce de normalidade era perfeito, e eu me esforçava para que ninguém, especialmente meu filho, notasse as pistas sutis que me assombravam. O cansaço da alma era profundo. As noites eram longas, cheias de insônia, com a mente remoendo cada detalhe da farsa, cada risco que eu havia corrido. O peso de carregar sozinha essa verdade era exaustivo. Eu ansiava por paz, por um alívio que parecia nunca chegar, mas o desejo de proteger meu filho, de preservar a vida perfeita, no sonho que eu havia construído para ele, me impulsionava a continuar a farsa, dia após dia. O objeto misterioso era minha conexão mais íntima com a parte de mim que eu não podia compartilhar. Ele era o meu segredo, e eu era sua guardiã. Eu vivia com a certeza de que, a qualquer momento,
a farsa poderia desmoronar, e tudo o que eu havia construído poderia ruir. Mas por amor e por medo, eu estava disposta a pagar o preço de viver no silêncio, mantendo aquela ligação com o passado secreto, guardada no mais profundo do meu ser. Meus netinhos, se a vida dupla e o objeto misterioso já eram um lembrete constante do meu segredo, a verdade é que o destino, às vezes, brinca com a gente de um jeito assustador, quase cruel. Ao longo dos anos, eu me vi cercada por uma série de coincidências que pareciam querer desvendar o enigma que eu tanto me esforçava para manter oculto. Houve momentos de quase desvendamento, onde a verdade esteve por um fio, e o meu coração, por um triz. Lembro-me de um dia, aqui em São João da Boa Vista, em uma festa de aniversário de um parente. Meu filho, já um rapazinho, estava conversando animadamente com um grupo de amigos. De repente, ouvi uma risada que me gelou a espinha, porque era a risada inconfundível do pai biológico dele, que estava em outro canto do salão. Meu filho, sem saber, estava replicando a mesma melodia, o mesmo timbre, o mesmo jeito de se expressar. Meu coração disparou. Olhei para o pai biológico, que não estava prestando atenção, e depois para meu filho. A semelhança no riso era inegável para mim, que carregava o segredo. Corri para perto do meu filho, com uma desculpa qualquer, para interromper a performance e afastar qualquer observador mais atento. Essas coincidências não eram apenas visuais ou auditivas, às vezes eram interesses ou talentos que meu filho demonstrava e que não se encaixavam na genética da família que o criou. Por exemplo, ele desenvolveu uma habilidade notável para trabalhar com madeira, esculpindo pequenos objetos, com uma destreza que não vinha nem de mim, nem do meu marido. Eu sabia, em meu íntimo, que o pai biológico tinha essa mesma paixão e talento. Cada peça de madeira esculpida pelo meu filho era uma pista oculta, que gritava a verdade para mim, o objeto misterioso que eu havia encontrado na infância. Que era a ligação com o passado secreto, também parecia ter uma estranha conexão com essas coincidências. Algumas vezes meu filho o encontrava, brincava com ele, e eu sentia um pavor. Se ele investigasse mais a fundo, se perguntasse sobre a origem. A cada um desses momentos, eu sentia o medo da descoberta no coração da família aumentar, e o fardo da dúvida se tornava quase insuportável. Havia também os encontros casuais com o pai biológico. Apesar de meus esforços para evitá-lo, a vida, em uma cidade pequena, como São João da Boa Vista, tornava isso quase impossível. Vê-lo de longe, observar seu jeito de andar, de gesticular, era um lembrete constante de que a verdade existia, e o pavor de que ele e meu filho, por alguma conexão inesperada, pudessem se aproximar demais e o enigma fosse desvendado, me consumia. Eu era uma sentinela permanente. Um dos momentos mais angustiantes foi quando meu filho, já adolescente, comentou sobre um artigo de jornal antigo que falava sobre um homem que havia feito um trabalho importante em uma fazenda distante, mencionando o nome do pai biológico, sem, é claro, saber a ligação. Ele disse: "Mãe, que interessante. Esse homem tinha um jeito parecido com o meu de resolver problemas, né?" Meu coração gelou. Eu forcei um sorriso, mudei de assunto rapidamente. Mas as coincidências cruéis e o quase desvendamento da farsa me deixaram em pânico por dias. Viver essa vida dupla, com o objeto misterioso como lembrete constante, e as coincidências me cercando, era um cansaço da alma profundo. Eu ansiava por um fim, por uma libertação que parecia nunca chegar. Mas o desejo de proteger meu filho, de preservar a vida construída na aparência que eu havia erguido, me impulsionava a continuar a farsa, dia após dia, carregando o peso daquela verdade que nunca cicatrizou. A cada quase, a minha alma se apertava, mas o segredo permanecia, por mais que me custasse a paz, a vida. Milzinetenhas tem seu próprio ritmo, e a gente nem percebe quando a juventude se esvai e a velhice chega. De mansinho, com suas rugas, seus cabelos brancos e suas dores. Nas juntas, mas com a velhice veio também algo que eu não esperava. Uma necessidade premente, quase dolorosa, de aliviar a alma. O segredo que eu carreguei por tantas décadas
aquele que me acompanhou em cada passo da minha vida dupla, começou a pesar. And the maze não era mais um fardo a ser escondido, mas uma verdade que precisava ser libertada. Os dias se tornaram mais lentos, e as horas de reflexão, mais inumerosas. Sentada aqui na varanda da minha casa, em São João da Boa Vista, vendo o sol se pôr sobre as montanhas, eu revisitava cada capítulo da minha vida. As alegrias, as tristezas, os amores, as perdas, e em meio a todas essas memórias, o mistério da paternidade do meu filho mais velho. Fruto daquele amor fugaz, brilhava como uma ferida antiga que, mesmo cicatrizada por fora, ainda doía por dentro. As cicatrizes do tempo estavam ali, mais evidentes do que nunca, e o custo da minha alma calada se fazia sentir em cada fibra do meu ser. Eu via meus filhos já adultos, alguns com cabelos grisalhos como os meus. Meu filho, o mais velho, com sua vida construída, e sua própria família, ainda carregava a pergunta que nunca ousou fazer nos olhos. Vê-lo assim, tão perto da verdade, mas ainda tão alheio a ela, aumentava o meu desejo, e pensava, como eu poderia partir deste mundo levando comigo essa história, essa parte tão crucial da minha existência, sem que eles soubessem? O medo do julgamento, que antes era tão forte e ditava minhas escolhas dolorosas, começou a diminuir. Foi substituído por um desejo ainda maior de autenticidade, de paz e o Senshakyu, para encontrar a verdadeira serenidade antes de partir. Eu precisava me despir daquela mentira que me acompanhava desde a juventude. Não era mais uma questão de proteger a mim ou a minha família da vergonha social. A sociedade mudou muito, desde os meus tempos de menina. As pessoas estão mais compreensivas, os tabus, embora ainda existam, não têm o mesmo poder esmagador de antes. A verdadeira proteção que eu buscava agora era para minha própria alma. Eu queria me sentir leve, sem pesos, sem nós na garganta, antes de encontrar meu Criador. A urgência de conhecer minhas raízes não era mais só minha, mas também dele. Ainda que ele não soubesse, eu senti que o silêncio, antes um escudo, tornara-se uma prisão dourada sim, com muito amor e carinho ao redor. Mas, uma prisão, ainda assim, eu queria poder olhar para meus filhos e netos e ter a certeza de que eles me conheciam de verdade, não apenas a versão que eu havia construído para o mundo. O desejo ardente de conhecer a verdade completa, de confessar, de ser totalmente transparente, crescia a cada dia. Era um grito interior por libertação que ecoava dentro de mim, cada vez mais alto, sufocando o medo. Os riscos eram claros. Claro, a revelação poderia causar dor, confusão, talvez até raiva. Meu filho mais velho, Principal Man, poderia se sentir traído, enganado por toda uma vida. Mas a alternativa, a de morrer com o segredo, parecia-me ainda mais terrível. Era como deixar um quebra-cabeça incompleto para trás. Uma peça faltando na história da nossa família. Uma carga insuportável para minha alma que eu não estava disposta a pagar. Aquele brinquedo inexplicável e a foto antiga eram pedaços de um quebra-cabeça que eu ansiava completar. Passei a rezar mais, a pedir orientação. Pedi a Deus a coragem para dar esse passo, para encontrar as palavras certas, o momento certo. Eu sabia que a verdade, por mais dura que fosse, era um caminho para a cura. Não só para mim, mas, quem sabe, para todos os envolvidos. O alívio que eu imaginava sentir ao finalmente falar era uma força motriz, um sopro de esperança nos meus últimos anos. E assim, meus queridos, a vovó aqui, já com os cabelos brancos e a pele marcada pelo tempo, começou a amadurecer a ideia de que o adeus não seria completo sem a verdade. Não era mais uma questão de esconder, mas do revelar, de desfazer os nós que o tempo havia apertado. A velhice me trouxe a sabedoria de que a vida é finita, e que certas coisas não podem ser levadas para o túmulo. E o maior desejo do meu coração, antes de partir, era ter a alma lavada, livre e em paz. O próximo passo, eu sabia, seria o mais difícil, mas também o mais libertador. Aqueles encontros inesperados e as coincidências cruéis me fizeram reviver o pânico silencioso do e se, reforçando o peso do e se, e me impulsionando a buscar a verdade completa
para finalmente desvendar o mistério, antes que fosse tarde demais. Chegou, meus netinhos, o momento que eu tanto temi e, ao mesmo tempo, tanto esperei. Aqui estou eu, na minha cama, sentindo o corpo mais fraco a cada dia, a respiração mais curta, como um sopro que se esvai. O médico já veio com sua honra de pesar, e eu sei que o fim tá próximo. Mas, por incrível que pareça, não sinto medo. O que sinto é uma calma estranha, uma serenidade que a velhice me trouxe, e com ela, a coragem que me faltou por tantos e tantos anos. O peso do sei que me assombrava estava prestes a ser substituído pela verdade. A decisão de contar o meu segredo no limite da vida não foi um capricho, mas uma necessidade profunda da minha alma. Eu não queria que vocês, meus amados, tivessem que viver com a sombra de uma mentira, com um pedaço faltando na nossa história de família. Não queria levar para o túmulo um fardo que me pesou por mais de 70 anos. Sentia que a minha partida só seria completa, só me traria a paz verdadeira, se eu me despedisse de vocês com a verdade escancarada, por mais dolorosa que ela fosse. Naquela manhã de uma sexta-feira de julho de 2025 aqui em São João da Boa Vista, chamei meus filhos, o meu primogênito, o mais velho, aquele por quem tudo começou, e os outros, que nasceram de um amor que se construiu com o tempo, mas que também carregaram, sem saber, o peso do meu segredo. Eles vieram, um a um, sentarem-se ao redor da minha cama, com os rostos preocupados, os olhos marejados. O silêncio na casa era denso, só quebrado pelo meu respirar ofegante e pelo tic-tac lento do relógio na parede. Eu reuni todas as forças que ainda me restavam. Olhei para cada um deles, um por um, tentando gravar em minha mente os seus rostos, as suas expressões. Comecei a falar com a voz fraca, mas com uma convicção que vinha do fundo do meu ser. Não usei rodeios, nem busquei desculpas. Apenas a verdade. Comecei do começo, da minha infância de curiosidade e do achado inexplicável daquele objeto misterioso. Contei sobre as perguntas inocentes e o silêncio dos adultos que me cercou. Falei do crescimento e da intuição, de uma conexão escondida que me guiava. Expliquei as pistas sutis e a busca secreta por sua origem, e o medo de abrir o baú de segredos da família que me paralisava. Abordei como a vida dupla fez do objeto, um lembrete constante, e como as coincidências cruéis me levaram ao quase desvendamento do enigma. Finalmente, narrei como a velhice trouxe o desejo ardente de conhecer a verdade completa, um último desejo de desvendar o mistério. E então, Musinetenhas, com a voz embargada, mais firme, fiz a revelação final. Eu estendi a mão trêmula e peguei o objeto misterioso que guardei perto de mim por todos esses anos. Aquele pequeno item que havia sido o ponto de partida de uma vida de perguntas. Meu filho, eu disse segurando-o para que pudessem ver. Este objeto. Ele é a chave para o seu passado. Ele pertencia ao seu pai biológico, e contei a ele sobre o amor secreto da minha juventude, sobre o pai desconhecido que partiu sem deixar rastro, e como o objeto desvendou um segredo guardado por tanto tempo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus filhos me olhavam com olhos arregalados, chocados, incrédulos. Vi a dor em seus rostos, a confusão, a raiva talvez. O meu primogênito, em particular, empalideceu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Era triste verdade revelada no fim, nua e crua, sem enfeites, sem atenuantes. Expliquei as razões da minha decisão. A necessidade de protegê-lo, meu filho, do julgamento de uma sociedade cruel, de dar a ele um nome e um lar, de preservar a honra da nossa família, ainda que isso significasse viver uma mentira por toda a vida. Falei do medo constante, do peso da mentira que carreguei sozinha, das noites em claro da culpa que me coroía. Não pedi perdão, pois sabia que o que fiz foi por amor e por desespero. Apenas pedi compreensão. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dos meus filhos. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas do choque, de uma nova compreensão sobre a mulher que eu era,
sobre a vida que eu havia levado. Vi neles um misto de dor e de respeito, talvez até de admiração pela força que tive de carregar um segredo tão grande por tanto tempo. Aquel momento, Muzi Nettinghas, foi o mais libertador da minha vida. As palavras, uma vez presas na garganta, agora flutuavam no ar, leves, dissolvendo décadas de silêncio e de angústia. Senti um peso enorme sair dos meus ombros, como se eu pudesse, finalmente, respirar de verdade. A verdade, meus queridos, tem esse poder. Ela pode ferir, sim, mas também liberta. E aqui, no meu leito de morte, eu escolhi a liberdade, a paz de uma alma que finalmente se revelou por completo, meus amados netinhos. O ar no quarto ainda estava denso depois que as últimas palavras da minha confissão flutuaram no ambiente. As lágrimas nos rostos de vocês eram um espelho das minhas próprias, mas agora eram lágrimas de um tipo diferente. Não eram mais as lágrimas de medo ou de vergonha que me acompanharam por uma vida inteira, mas as lágrimas que vêm com a libertação, com a verdade que finalmente encontra seu caminho. Eu vi o choque em seus olhos. Sim, mas depois do choque, algo mais profundo começou a surgir. A compreensão. E com ela, o amor. Meu primogênito, aquele que mais seria afetado por essa revelação, se aproximou da cama e segurou minha mão. Seu toque era firme, e seus olhos, embora ainda marejados, transmitiam uma força que me surpreendeu. Mãe, ele disse com a voz embargada, a senhora carregou um peso enorme por nós. Eu sinto muito pela dor que a senhora passou. Naquele momento, Musiquaredos, eu soube que valeu a pena. A verdade, por mais dura que fosse, não nos separou. Ela nos uniu ainda mais. O legado da minha história, Muzi Nettinghas, Naú e para ser um fardo para vocês. Pelo contrário, que ela seja um lembrete de que a vida é cheia de complexidades. Nem tudo é preto no branco. Nem todas as escolhas são fáceis. Às vezes, as circunstâncias nos empurram para caminhos que jamais imaginamos. E temos que fazer o que é preciso para proteger aqueles que amamos. A minha história é um testamento da força do amor materno. Um amor que me levou a sacrificar minha própria paz, em nome da segurança e do futuro do meu filho. Eu não me arrependo das minhas escolhas, pois elas me permitiram criá-los, vê-los, crescer e formar suas próprias famílias, aqui em São João da Boa Vista. Que a minha vida sirva também como uma lição sobre o perdão. Perdão para os outros, sim, para aqueles que nos ferem, mesmo que o ferimento venha de dentro da própria família, mas acima de tudo, perdão para si mesmo. Eu demorei muitas décadas para me perdoar pela mentira que vivi, pelo segredo que carreguei. Que vocês aprendam a se perdoar pelos erros, pelas falhas, pelas escolhas difíceis, que a vida inevitavelmente lhes apresentará. A culpa é um fardo pesado demais para se carregar por uma vida inteira. E por fim, que a minha história lhes ensine sobre a aceitação. A aceitação das imperfeições da vida, das reviravoltas inesperadas, das verdades que podem ser desconfortáveis. A aceitação das pessoas como elas são, com suas luzes e suas sombras, com seus passados e seus segredos. Nós somos feitos de todas as nossas experiências, das alegrias e das dores, dos acertos e dos erros, e é na aceitação plena de tudo isso que encontramos a verdadeira paz. Não quero que vocês vivam com vergonha ou medo, quero que vivam com integridade, com a cabeça erguida, com a coragem de serem quem são. Se a vida lhes trouxer segredos, que vocês tenham a sabedoria para decidir se eles precisam ser guardados ou revelados, e a força para lidar com as consequências, mas que nunca, nunca achem que precisam esconder quem são ou de onde vieram, para serem amados ou aceitos. Meus olhos estão ficando pesados, e a voz da vovó está falhando. Sinto que a minha jornada está chegando ao fim. Mas antes do parte, quero que saibam que o amor que senti por vocês é imenso, maior do que qualquer segredo, mais forte do que qualquer dor. Vocês são o meu legado, a continuação da minha história. E eu confio a vocês a verdade que eu guardei por tanto tempo, que a busca pelo conhecimento da própria verdade traga ao meu filho e a todos vocês uma paz que eu só pude sentir agora, e que o nosso amor incondicional transcenda qualquer
segredo e que aquele objeto misterioso, aquele brinquedo inexplicável, que foi uma pista e um mistério, seja agora uma lembrança de que a história finalmente se completa, mesmo que com dor, e de que cada pedaço se encaixa no final. Com o passado, por mais misteriosa que seja, nos ajude a nos conhecer por inteiro. A importância de cada detalhe da vida, por menor que pareça, pode revelar a trama completa do nosso ser. Essa é a minha última lição para vocês. Que meu relato os inspire a olhar para a vida com olhos atentos, a buscar as próprias verdades e a entender que, mesmo nas tramas mais complexas, o amor e a aceitação são as forças que nos guiam à verdadeira completude. Agora, meus queridos, abracem-me. A vovó vai descansar.